agora as atividades do para-sala da aula 7 de Física 1. A primeira questão fala para nós da depilação a laser. Ela fala para nós nessa questão, resumindo, que nós temos que na depilação a laser tem que queimar a raiz do pelo para o pelo não crescer mais. E que esse pelo, inicialmente, ele está na temperatura do corpo, que é 36 graus Celsius. E para queimar ele, você precisa elevar a temperatura dele para 46 graus Celsius. Aí te dá várias informações no exercício, como a massa do pelo, te dá o calor específico do pelo e pede para nós, no final da questão, a quantidade de calor que deve ser fornecido para o pelo para ele poder queimar. Queimar quer dizer que vai chegar ele até os 46 graus Celsius. Então é uma questão bem fácil. Você tem que o pelo está a 36 e vai ter que elevar ele para 46. Então você já pode aplicar direto que macete. Por que macete? A temperatura vai mudar de 36 para 46. Toda vez que a temperatura mudar, que macete. A massa do pelo, o exercício falou para nós que é de 2 vezes 10 a menos 10. 2 vezes 10 a menos 10. O calor específico do pelo, o exercício falou para nós que é de 3.000 joules por quilograma. 3.000. Aqui está em quilograma e aqui o calor específico também usou quilograma, então está tranquilo. O ΔT, a temperatura do pelo estava a 36 graus Celsius, vai para 46, então vai subir 10 graus Celsius. Quantidade de calor vai ser igual 2 vezes 3.000, 6.000 vezes 10, 60.000 vezes 10 a menos 10 joule. Deixando em notação científica, eu tenho que andar 1, 2, 3, 4 casas. Quando eu ando para o lado esquerdo, mais 4. 6,0 vezes 10, menos 10, com mais 4, menos 6 joule, que corresponde à alternativa A. Agora nós vamos para a segunda questão. Na segunda questão, nós temos o seguinte. Você tem 1 litro de água e você vai colocar esse 1 litro de água no micro-ondas. Aí ele te deu a temperatura inicial da água, que é 20 graus Celsius. Ele te deu a tensão que o micro-ondas funciona, que é 110 volts. Ele te deu a corrente elétrica do micro-ondas, que é 10 amperes. E ele falou que o micro-ondas vai ficar 40 minutos ligado. E depois de 40 minutos ligado, que ainda vai restar 1/4 de água líquida dentro do micro-ondas. Ele pede o rendimento desse micro-ondas. Aí ele te deu a pressão atmosférica de 1 atm, a densidade da água igual a 1 cal, 1 grama por centímetro cúbico, calor latente de vaporização da água 540 calorias por grama, calor específico da água 1 cal por grama grau Celsius. E uma caloria igual a 4,2 joules. Então nós vamos ter o seguinte, a primeira coisa que nós vamos fazer, vai ter que pegar 1 litro de água, é a mesma coisa que 1 quilo de água, que é igual a 1.000 gramas de água. Então 1 litro de água tem 1 quilograma de água, que é 1.000 gramas. Você vai pegar a água que estava líquida e a temperatura de 20 graus Celsius. E você vai elevar essa água para 100 graus Celsius para você poder chegar a ela temperatura de vaporização. Então nós vamos ter que a temperatura vai alterar. Toda vez que a temperatura altera, que macete. A massa de água, 1.000 gramas. Calor específico da água, você sabe que é 1, e o ΔT de 20 para 100 dá 80. Então, a quantidade de calor vai dar 80.000 calorias. Você vai multiplicar isso, o exercício falou para você usar 1 caloria igual a 4,2 joules. Então, você vai multiplicar isso aqui por 4,2, nós vamos ter que a quantidade de calor vai ser igual
quantidade de calor da primeira parte, que eu vou chamar de Q1. Agora, nós vamos calcular a quantidade de calor na segunda parte. A segunda parte, você vai pegar a água que está a 100 graus Celsius e vai fazer ela virar vapor a 100 graus Celsius. Só que não vai ser toda a água que vai virar vapor. O exercício falou para nós que vai restar 1/4 na forma de água líquida. Então, não tem 1000 gramas de água? 1/4 de 1000 é 250 gramas. Quer dizer que vai restar 250 gramas de água líquida. Quer dizer que vai evaporar 750 gramas de água vai evaporar. E vai restar, então, 250 gramas de água líquida. Então, você vai aplicar, a temperatura não mudou foi o estado físico, que molha. Quantidade de calor é igual a massa de água, 750, o latente, 540. 750 vezes 540, 405.000. 405.000 calorias. Nós precisamos passar isso para joule, então vamos multiplicar isso por 4,2. Aí nós vamos ter 405.000 vezes 4,2, 1.701.000 joules. Esse eu vou chamar de Q2. Agora, olha só o que nós temos que fazer. Nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter que calcular a potência do micro-ondas. A potência do micro-ondas é só aplicar a fórmula π. A potência do micro-ondas é igual a corrente elétrica vezes a tensão que ele é ligado. O exercício falou que a corrente elétrica que o micro-ondas vai trabalhar é de 10 amperes. E ele vai ser ligado a uma tensão de 110 volts. 10 vezes 110 vai dar 1.100 watts. 1.100 watts seria 1.100 joule por segundo. Falou para nós que o micro-ondas vai ficar ligado 40 minutos. 40 minutos ligado. Então, nós vamos ter que fazer 40 minutos, eu vou multiplicar por 60, vai dar 2.400 segundos. Vai fornecer X de calor. Multiplicando cruzado, X vai ser igual a 1.100 vezes 2.400, 2.640.000 joules. Essa é a quantidade de calor que o micro-ondas vai fornecer no total. Aí agora, nós vamos fazer o seguinte. Agora nós vamos fazer uma regrinha de 3, bem simples. Nessa regrinha de 3, nós vamos ter assim. 2.640.000 joules é tudo que o micro-ondas fornece. Então, seria 100%. Mas a água vai usar dois valores, que é o 1.701.000. Eu pego, então, esse 1.701.000 joule e vou somar com a quantidade de calor 1, que foi que eu resolvi no primeiro momento, que deu 336.000. Quando eu somar 1.701.000 com 336.000, nós vamos encontrar 2.037.000 joules. Isso vai ser igual a X. Aí nós vamos cortar esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse, multiplicar cruzado, vai sobrar 264x é igual a 20.370. X vai ser igual a 20.370 dividido por 264. X vai ser igual a 70
77%. Então, o rendimento desse micro-ondas vai ser de 77%, que corresponde à alternativa D. Terceira questão. Na terceira questão, nós vamos ter o seguinte. Fala que um dia normal, a temperatura ambiente de 37 graus Celsius e coincide com a temperatura do corpo humano. Uma pessoa, para controlar a temperatura do seu corpo, ela elimina o suor. Ela faz água virar vapor de água através do suor. Transpiração. E nisso ela fala que a pessoa usa no seu metabolismo 120 watts de potência e que desses 120 watts, 20% é utilizado para dissipação do suor. Aí ele pergunta para nós, depois de 2 horas, quanto de água essa pessoa vai ter que ingerir para compensar o que ela perdeu de água através do suor. Então, olha só, você vai ter que fazer assim, 120 watts é a potência do corpo, do metabolismo. Isso seria 100%. Nós utilizamos por suor 20% desse metabolismo, que vai corresponder a X. Corta, 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 multiplica cruzado. X vai ser igual a 24 watts. Então, 24 watts é o que nós usamos para gerar o suor. Agora você vai fazer assim. 24 watts seria 24 joules em 1 segundo. Você quer saber quanto você vai ter que utilizar durante 2 horas? 2 horas. 1 hora tem 3.600 segundos. 2 horas, então, vão dar 7.200 segundos. Vai precisar de X já. Multiplicando cruzado, X vai ser igual a 24 vezes 7.200, 172.800 já. Isso aqui vai ser o que vai ser usado para evaporar o suor. Agora, nós vamos fazer aqui no cantinho. Você tem o suor, que é água líquida, e você quer converter em vapor, certo? Então você vai ter que calcular a transformação de estado físico, que mora. A massa é o que você quer. Você sabe que o latente de vaporização da água é de 540. Aí a quantidade de calor vai ser 540 vezes M, 540 M. Nesse exercício, ele pediu para a gente considerar uma caloria igual a 4 joules. Então, isso aqui está em cálculo. Eu vou multiplicar por 4, para fazer direto e virar para joule. 4, 16, 21. Vai dar 2.160 M. Você sabe que todo esse calor vai ter que vir do micro-ondas. Então, é só igualar essas duas equações. Igualar 2.160M, que quem vai fazer essa água evaporar é o micro-ondas. Isso tem que ser igual a 172.800. Está tudo na mesma unidade. M vai ser igual a 172.800 dividido por 2.160, M vai dar igual a 80 gramas. O que corresponde à alternativa E. Na questão número 4, nós vamos ter o seguinte. Você tem um chuveiro, e esse chuveiro nós vamos comparar ele com 2 potências. Uma no morno e outra no super quente. Aí, primeiramente, nós vamos fazer ele no morno. No morno, você, olhando no gráfico, você vai ver que 3 litros por minuto gera uma variação de temperatura de 10 graus Celsius. Ou seja, quando está caindo no chuveiro 3 litros de água por minuto,
o chuveiro consegue esquentar a água a 10 graus Celsius. Então nós vamos fazer que macete? A quantidade de calor que eu quero, a massa de água, 3 litros de água, 3 quilos, então eu pus 3. O exercício falou que o calor específico é 4.200 joule por quilograma graus Celsius e o ΔT 10. 3 vezes 4.200 vezes 10, 126.000 joules. Essa é a quantidade de calor do superquente. Nós queremos a potência. Quantidade de calor dividido pelo tempo te dá a potência. Então a potência vai ser os 126.000, que é a quantidade de calor, dividido pelo tempo, que é 60. 126.000 dividido por 60, 2.100 watts é a potência do morno. Agora nós vamos fazer a mesma coisa por superquente. Aí no superquente nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar e vamos ver que no superquente, olha no gráfico, para gerar uma variação de temperatura de 10 graus Celsius no superquente, eu preciso pegar uma vazão de 8 litros por minuto. Então, para ter os mesmos 10 graus Celsius de aquecimento, você vai olhar no gráfico, o 10 graus Celsius no superquente está batendo no 8 litros por minuto. Então, vamos lá. Quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. A massa é de 8 litros. 8 litros é a mesma coisa que 8 quilos. Calor específico 4.200. Variação de temperatura 10. Multiplicando isso aqui, 336.000 joules. Eu preciso da potência. É só pegar o 336.000 joules e dividir pelo tempo, que é de 1 minuto, 60 segundos. Isso dividido por isso, 5.600 watts. Ele quer a razão do morno pelo superquente. Morno, 2.100. Superquente, 5.600. Dá para cortar. Divide aqui por 7. Divide aqui por 7. 21 dividido por 7 dá 3. 56 dividido por 7, 8. A razão é igual a 3/8, que corresponde à alternativa D.